Olá, querido aluno, tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma aula de História. Eu sou a professora Yasmin e hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo iniciado na aula passada, em que nós trabalhamos a formação da identidade nacional. Essa é a parte 2. Então vamos lá. Bom, nós vimos que a identidade nacional, ela tem por objetivo caracterizar quem é o cidadão, quem é o povo daquela nação, certo? E então a gente também sabe que é muito importante que haja um pertencimento, né, uma sensação de pertencimento de um povo com a sua cultura, com o seu país, né, se sentir abraçado, valorizar, participar. Então, a construção da identidade nacional, ela tem por objetivo a coesão do povo, né, e evitar a fragmentação do país. Por isso que nós vimos que a construção dessa identidade, ela se inicia lá no primeiro reinado, né, assim que o Brasil se torna independente, em 1822, dia 7 de setembro, né, há necessidade de o brasileiro se sentir pertencente, né, quem é o brasileiro? Né, quem são as pessoas que compõem esse novo país que acaba de surgir? Então, haviam também algumas revoltas, né, alguns movimentos separatistas, anti-Dom Pedro I, né, insatisfeitos com a presença dos portugueses, havia os grupos indígenas que não se sentiam também pertencentes, haviam os negros que também tinham sido deixados de fora do texto constitucional, assim como os indígenas, né? Então a gente vai ver a construção dessa identidade, que vai haver inserção desses vários grupos como pertencentes ao povo brasileiro. Então nós sabemos, né, que o povo brasileiro é uma mistura, uma miscigenação de índios, negros, de brancos, né, descendentes de europeus, e que o nosso povo ele é muito múltiplo. E para chegar nessa concepção de hoje que nós temos, né, essa mudança de pensamento ela aconteceu desde a emancipação do Brasil, tá? Então vamos lá. Quais são os meios mais usados para construir essa identidade? A história do país, né, a valorização da nossa história, o hino nacional, a bandeira, né, que são instrumentos nacionalistas, a língua, no caso a língua portuguesa, a literatura, né, que são os livros, as obras, os costumes, o folclore, a música, nós temos várias músicas aí que são bem características, né, que quando toca no exterior todo mundo sabe que é do Brasil, como por exemplo o samba, né, a comida, as crenças, as cores verde e amarelo, por exemplo, também que são características do nosso país, né, que fazem parte da bandeira, que faz parte também da farda da seleção brasileira, né, do uniforme. O próprio futebol, né, que curiosamente, gente, olha lá, o futebol, ele não era um esporte de pobres, ele era um esporte de elite, né? O futebol, para quem curte aí, sabe que quem inventou, quem trouxe para o Brasil foram os ingleses, foram os europeus, mas quando a identidade nacional começa a se formar, o próprio povo se apropria desses elementos culturais. Então o futebol era sim, né, praticada pela elite, era uma coisa que era das elites, mas o povo começou a praticar nas ruas, né? E isso acaba fazendo parte do nosso identitário. E, claro, os ídolos, que são reconhecidos pelo povo. Aí eu coloquei, né, 2 ídolos do esporte brasileiro, Ayrton Senna, né, Neymar, mas também vamos lembrar dos ídolos da história, né, Dom Pedro II, Dom Pedro I, né, Getúlio Vargas, Tiradentes. No Acre nós temos Chico Mendes, né? Esses ídolos que são reconhecidos pelo povo como aqueles que fizeram coisas boas pela nossa história. Então o povo que conhece a sua história, o povo que valoriza os seus heróis, né? Que valoriza a sua cultura, a sua tradição, ele tem essa consciência de identidade nacional, certo? E aí temos o carnaval também super característico, né? Que o mundo inteiro sabe que pertence ao Brasil. Então, vamos falar sobre a sociedade brasileira, que é essa coisa tão múltipla. A gente sabe que a sociedade é plural, ou seja, ela é formada por inúmeras cores de pele, né, por inúmeras origens étnicas, e ela não é homogênea, ou seja, ela não é igual. Ela é bem múltipla, né, é uma mistura de índios, negros, brancos, como nós já falamos. Mas será que isso sempre foi visto como algo normal? Como algo pertencente à nossa sociedade ou algo bom?
Na verdade, né, no século XIX, o Brasil ele começou a ser descrito na literatura, né, pelos viajantes, como Pero Vaz de Caminha, né, que descrevia o Brasil, descrevia os índios do Brasil, os mestiços. Eles descreviam com um certo vigor de ideia de superioridade, tratando como selvagens, como não civilizados. Então, os índios acabaram adquirindo um pouco, né, dessa visão lá fora, de que não eram civilizados, que no Brasil não eram civilizados e por isso os europeus tinham que vir aqui para civilizar todo mundo, né? Essa ideia acaba permeando as origens da nossa identidade nacional, tá? Então, como nós vimos na aula anterior, durante o primeiro reinado, né, e também durante o período regencial, que vai vir logo em seguida, quando Dom Pedro volta para Portugal e deixa o seu filho menor de idade sob a tutela dos regentes, não houve um grande avanço na construção da identidade nacional. O índio e o negro continuaram com menos direitos do que os brancos, né? A não ser na formação de forças repressivas e militares, como a gente está vendo. Então, os movimentos revolucionários, tanto de negros, quanto de índios, quanto de brancos, aconteciam, que eles se separaram, se tinham pertencentes, e aí o governo ia lá e criava polícias, né? Mandava o exército para reprimir essas forças, como aconteceu na Confederação do Equador, lá em Pernambuco, como eu citei na aula passada, em que os pernambucanos não se sentiam pertencentes, não se sentiam representados pelo governo brasileiro e, portanto, queriam deixar de sê-lo, né? Deixar de ser governado por Dom Pedro I, deixar de fazer parte desta nova nação que não lhes acolhia, certo? Não havia, então, esse sentimento de pertencimento. Então, ainda durante a regência, houve esse esforço, né, nesse processo de construção identitária, em que houve a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, a partir da regência, a partir do período regencial, vão ser criados vários órgãos, né, para reforçar essa identidade brasileira, valorizar a nossa história. Então, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi o primeiro instituto, né, de geografia e de história para pesquisar e para valorizar a história do país, para que as pessoas conhecessem e valorizassem as suas origens, inclusive, né, a origem indígena, que agora a gente vai ter um outro olhar que vai começar a surgir sobre eles. Mas, no final do século XIX, né, início do século XX, o governo brasileiro ele vai começar a incentivar a vinda de imigrantes europeus, ou seja, vai acontecer a abolição da escravidão. Os índios já não são mais escravizados, porque há uma romantização agora da imagem do índio, como a gente vai ver na literatura daqui a pouco, e começa uma ideia em toda a Europa, inclusive, de superioridade racial, de que os brancos teriam uma superioridade graças ao desenvolvimento genético darwinismo social, né? Então começa aí um branqueamento da população, quando os escravos são libertos e é incentivada a vinda de europeus para o Brasil. Então, um certo grupo aí brasileiro conservador acreditava que havia uma degeneração racial, que a população brasileira estava ficando muito negra, por isso que não avançava economicamente, o que é um absurdo, né? Então, essa ideia de branqueamento da pele, trazendo gente branca, trazendo europeus, né, começa esse projeto, né, que é algo completamente preconceituoso. Essa visão, gente, ela vai acabar influenciando a concepção da identidade brasileira também. Então, a gente tem o negro e o índio que vão ser deixados de lado. Agora, o índio ele vai ser tratado como um coitado, né? Como um herói ao mesmo tempo. E os negros vão continuar sendo vistos de forma negativa, porque a abolição da escravidão acabou de acontecer e o racismo com esses povos vai perdurar até basicamente os dias atuais, né? Fala-se, inclusive, na época de que o futuro do país estaria comprometido. Então, esse racismo estrutural, né, essa degeneração racial, de que o Brasil não iria para frente se não houvesse, né, esse cuidado com a cor da pele, o que é absolutamente fora, né, de questão. Então, vamos falar agora dessa visão do indígena, como que muda? Então vai haver uma romantização da identidade nacional, ou seja, depois da independência, como a gente viu, alguns importantes escritores, né, vão começar a tratar o índio com outro olhar, para que a população começasse a aceitar a origem indígena como também um ponto de referência da identidade nacional. Então os romancistas começaram a descrever, né, como
Gonçalves Dias e José de Alencar, começaram a descrever os índios de forma romantizada, como uma forma também da elite brasileira se sentir representado por eles. O índio ele não era tratado nessa literatura como um indígena selvagem, ele era tratado como um cavaleiro, como um herói, ele era mais semelhante a um herói, a um cavaleiro, né, europeu do que a um próprio indígena. Então era uma visão forjada para que houvesse uma aceitação desse indígena como pertencente à identidade nacional. Então ele vai ser o bom selvagem lá do Rousseau, aquele que é selvagem, mas que não é mau, né, que é dócil. E na verdade não é bem essa a visão, né? E essa visão, gente, ela vai mudar. Olha aí a transição, né, de pensamento. Em 1930, na era Vargas, né, Getúlio Vargas, essa ideia do índio como um herói e tal, ela vai ser substituída por uma ideia mais real, também por esses artistas que vão tentar incluir uma ideia mais realista do índio, não agora como herói, mas sim como aquele que sofreu as consequências de um processo abusivo, né, de desaculturação pelos europeus, aqueles que foram vítimas, nem vilões e nem heróis, eles foram vítimas, né? Então a inclusão da miscigenação como algo normal e natural. E também durante o governo Vargas, a gente vai haver um reforço maior dessa aceitação da identidade nacional. Ele vai investir bastante, por exemplo, na educação, na valorização da história do país, da inclusão da história do Brasil no currículo, né? Vai também fundar diversos órgãos de valorização da história do patrimônio identitário brasileiro, patrimônio cultural. Então ele percebe que por meio da educação, né, e de elementos como, por exemplo, a profissionalização do futebol, que até então era só de diversão, ele se profissionaliza na época dele, essa identidade vai se consolidar, tá certo? Então, vamos lá entender o que a gente aprendeu hoje. Para a gente entender o que a gente aprendeu hoje, vamos trabalhar com duas questõezinhas. A primeira é essa daqui. O Brasil, ele é um país múltiplo, um país miscigenado, e cuja história é marcada por lutas e desigualdades. Analise as afirmativas a seguir e identifique a verdadeira sobre a formação da identidade nacional. Então nós sabemos, né, gente, que no Brasil, nem sempre os índios e os negros, eles foram vistos como parte importante da identidade nacional. O negro, inclusive, vai passar por um processo bem mais lento do que os indígenas. Os indígenas, eles foram retratados pela literatura daquela forma lá, pelos romancistas, né? E os negros também vão ser. Só que o movimento de libertação dos negros, ele vai vir bem depois, né? Então, até os dias atuais ainda existe o racismo, que eles ainda tentam, né? Que nós ainda tentamos eliminar. Então, nós temos aí a letra A, né, como a correta, em que esse processo todo, né, tentou implantar até um branqueamento, acreditando, né, que os negros estariam aí prejudicando em alguma coisa essa formação identitária do Brasil, certo? E para finalizar, a questão 2. Qual a importância ou objetivo da construção de uma identidade nacional para um país, hein? E quais são os elementos que podem ser considerados parte desse processo? Se você prestou bem atenção na aula de hoje e na aula passada, a construção da identidade nacional tem por objetivo a coesão do povo e evitar a fragmentação do país. E os meios mais usados para construir essa identidade são a história de um país, o hino, a bandeira, a língua, a literatura, costume, folclore, música, comida, futebol, ídolos e etc. Então, nós brasileiros reconhecemos todos eles. Se você perdeu a aula anterior e as outras aulas, basta você entrar lá no portal Eduque, que elas vão estar todas disponíveis, certo? Então, a gente se encontra na próxima aula. Até mais!